Ora, galera, estamos juntos. Hoje eu trago aqui um tema sobre o uso de um EPI, tá? Que praticamente ele define as atividades, identifica pessoas com atividades em canteiros de obra, em atividades produtivas, produção, digamos assim, né? Indica que algo está sendo produzido naquele ambiente, né? Ele é um símbolo de um canteiro de obra, tá? Não se visualiza um canteiro de obra sem ele, não se visualiza uma frente de produção em larga escala sem ele. Eu estou me referindo hoje do capacete, né? E a necessidade de um pequeno utensílio, uma pequena faixa importantíssima, nem sempre damos a devida atenção. Tá? Então, vamos embora para o tema, porque é importante hoje a gente saber aqui. Todos associam a alguns ambientes, como eu disse para vocês, quando as pessoas estão usando um capacete, né? Então, qual é a finalidade desse EPI, né, desse dispositivo de proteção individual? Ele tem uma finalidade muito específica, né, de proteger a cabeça do trabalhador. Mas não é só a cabeça que esse equipamento acaba protegendo, né? Ele acaba protegendo a sua vida muitas vezes, tá? Então, assim, no conjunto cabeça ali, né, ele acaba protegendo o rosto, pescoço, né, contra qualquer material que possa ter sido projetado em queda livre, né? Algum objeto que estava em um nível diferente ser projetado a um nível inferior ao qual você se encontra e esse vinha bater sobre o seu crânio, né? Ou sobre sua face, né? Ele, além de tudo, ainda tem algumas situações que ele protege contra a eletricidade, né? Contra até a própria incidência solar sobre os olhos diretamente, né? Então, ele é um conjunto muito eficiente no que tange a proteção das nossas cabeças, tá? É, sou chato, sou bastante incisivo, né, em cobrar o uso regular dele e cobrar que ele seja utilizado de forma correta, né? Uh, tirando os capacetes de eletricista, que ele tem uma aba em toda a circunferência do capacete, os demais capacetes têm uma aba frontal só, né? Essa aba frontal ela tá ali por um propósito, por uma razão. Então, girar lá para trás como se fosse um boné, um hip hopper, né? Que anda com aqueles bonés para trás, eu não permito de forma alguma. Eu costumo até brincar ainda com o pessoal, né? Para não ser tão incisivo e tão rancoroso, que nos canteiros de obra eu não tenho nenhum funcionário determinado MC Arigó, né? Então, eu brinco com esse termo para que as pessoas se antenem de que a aba do capacete tem que estar voltada para frente. Tá? Esse conjunto capacete, tá? Ele tem finalidades específicas. Esse casco de polietileno, ele é
testado com objetos em queda livre, né? Ele tem uma alta resistência a impacto, né? Então ele vai proteger. A gente já, eu particularmente, no começo de carreira, eu tenho um capacete aposentado aqui, né? Que no começo da minha carreira, não como técnico de segurança, mas como supervisor de obra, uh, por represália de uma atividade que eu mandei refazer, um trabalhador jogou um pequeno bloco, um tijolo maciço uh, sobre mim. A sorte que eu estava de capacete, né? Resultou somente em um desmaio momentâneo, uh, algumas, semanas com colar cervical, né? Mas o uso dele proporcionou que eu estivesse aqui, que eu evoluísse profissionalmente, que eu me destacasse depois e, consequentemente, migrasse para outra área, né? Para a área da segurança, né? Então esse casco, esse conjunto, primeiro casco, ele está ligado a um sistema conhecido como carneira ou suspensão, né? Que ele tem uma finalidade literalmente de servir como um amortecedor de objeto que rebata sobre esse casco, né? Então, é muito comum, e volta e meia a gente faz algumas inspeçõezinhas para olhar dentro do capacete dos colaboradores. Por quê? Porque dentro do capacete dos colaboradores, às vezes, entre a carneira e o casco, o pessoal acaba botando a luva, botando uma máscara, né? E esse conjunto ele não pode ter nenhum obstáculo, ele tem que ficar livre para servir justamente como o quê? De um amortecedor. Tem um espaço entre o casco e a sua cabeça, né? Que vai estar apoiada nessa carneira, nessa suspensão, para que amorteça a queda. Então não dá para ser colocado nada ali, né? Ali embaixo. E outro conjunto desse sistema que muitos, né, às vezes negligenciam, é, que é a jugular. É, a gente tem que estar usando o jugular em todo o momento. Cara, eu vou ser franco, eu não uso em todo momento. Tá? Eu uso em algumas atividades, eu uso em algumas fases da obra que eu vejo um contexto, mas tem atividades como o trabalho em altura, que é uma necessidade de estar usando constantemente. Eu podia aqui muito bem dizer para você que não uso direto. Não, não, não é essa a verdade. Eu faço as ponderações necessárias quanto ao uso em ambientes, às vezes, muito tumultuado, que eu tenho que circular, tipo numa estrutura, que eu tenho que circular por entre andaimes e que eu baixe muito a cabeça, faça muitas movimentações, daí eu vou usar. E posso não estar exposto à altura. Tá? Em momentos que eu tenho aqui um deslocamento muito constante, onde há muita movimentação da minha cabeça, eu vou usar e vou exigir que usem, né? Então, às vezes em quando, por que eu digo às vezes em quando que eu vou cobrar e às vezes vou usar? Eu entendo que o EPI às vezes pode causar algum desconforto, tá? Então, eu procuro fazer o quê? Fazer o uso do EPI de uso constante para o risco que ela está associado. Se eu não tenho aquele risco associado naquele exato momento, eu até considero ponderar usar ou não a jugular. Mas se houver uma necessidade, temos que usar sim. Ele vai evitar que o capacete se desprenda da cabeça. Imagina um pedreiro que está marcando a primeira fiada numa laje. Daí baixa a cabeça, daqui a pouco o capacete está lá embaixo. Né? Então não dá para ter
Um trabalhador num equipamento, num andaime suspenso, tem que estar trabalhando com capacete e com jugular, né? Um eletricista sobre uma escada tem que estar trabalhando com uma jugular. Mas se é durante um deslocamento, alguma movimentação de material de um canto para outro, onde eu não faça muito, desde que bem ajustado o capacete na cabeça, não costumo é, cobrar o uso se eu não houver se eu não ver aquela necessidade, tá? Então, entenda-se assim, é importante, é extremamente importante. Há áreas que a necessidade de uso é obrigatória, né? Que tem áreas que há uma obrigatoriedade de uso direto de alguns EPIs. E beleza, é incomodativo no começo, mas depois a gente se acostuma. Tá? No começo dá transtorno, mas depois a gente se acostuma. Então tem que atentar para as regras específicas da área, né? Para aquela que eu vou estar inserido, quais são aquelas regras que daí eu vou ter que cumprir as regras. Se o uso é obrigatório, vou usar, né? Se tem uma forma de minimizar, beleza, a gente minimiza o uso. Mas se não houver essa minimização, não tem, porque a gente nunca vai pedir alguma coisa simplesmente para dificultar o seu dia a dia no canteiro. A gente está preservando sempre a sua integridade. Então, isso é importante, né? É extremamente importante você ter esse discernimento que eu posso estar te liberando em determinado momento de não estar usando, mas em outro momento eu vou obrigar e você vai ter que estar usando. Tá? Não entenda que a gente é bipolar, né? Não, a gente está tentando fazer com que você trabalhe da forma mais confortável possível. Mas se a forma mais confortável às vezes não é mais segura, então a gente opta pela forma mais segura e abdica a mão do conforto. Então tem que ficar ciente disso, né? Então a sua cabeça é extremamente importante, né? Ferimentos na cabeça geram muitos transtornos, grandes sangramentos. Então o capacete é para isso, é para evitar essas lesões, né? Então vamos estar fazendo o uso correto e lembre-se, não temos MC Arigó nas nossas frentes de trabalho. Virar o capacete, trabalhar com um boné por baixo, deixar material, cigarro, luva, a máscara dentro do capacete, também não podemos. E aí, pessoal, obrigado, até mais.